até 2028, os Estados Unidos serão uma nação com 310 milhões de pobres. Esse vídeo é mais uma análise sobre o que eu vi. Vocês vão encontrar um vídeo com esse mesmo título, tá? E eu quero aqui desmentir algumas informações que esse senhor, que eu não conheço, mas falou sobre os Estados Unidos, assim, para para poder deixar claro que algumas informações que veiculam na internet são muito fora de dado. Eu, eu gosto de fazer meus vídeos, meus análises, meus comentários e dar minhas opiniões baseado em dados, mas não ficar criando dados que não existem. Então, veja bem, se vocês colocarem esse nome, vocês vão chegar no vídeo que eu estou falando. E aí ele diz lá alguns pontos que ele diz, né, que em 2028 os Estados Unidos serão uma nação com 310 milhões de pobres. Tem nenhum sentido em relação a isso. 2028 está aqui, está agora, tá? Os Estados Unidos é a maior potência do planeta econômica. Segundo, aí ele traz dados para argumentar isso que também não são verdadeiros. Por exemplo, ele diz que 120 milhões de milionários já saíram dos Estados Unidos. 120 milhões de milionários já saíram dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem nem 24 milhões de milionários. Quer dizer, ele deu um número 5 vezes mais praticamente de milionários, ou seja, não existe esse número, 120 milhões de milionários. Os Estados Unidos têm aproximadamente 24 milhões de milionários, tá? Então por aí já desmonta todos os argumentos tem em torno disso, que os Estados Unidos vai passar a ser a sexta, sétima potência do planeta e etc e tal. Mas assim, o mais triste que eu vi nesse vídeo não foi nem a análise dele, não. A análise dele tem muita coisa coerente, tem muita coisa que tem sentido, apesar de ter dados que não são verdadeiros, mas assim, o conteúdo como um todo tem bastante coerência, tá? Que é a dívida pública americana, o empobrecimento da sociedade. Isso é real, está acontecendo. Os Estados Unidos está tendo dificuldade, vai ter que fazer ajustes, principalmente, né, gasto público, precisa de reformas, mas assim, falar que os Estados Unidos vai sair de primeira potência mundial para sexta, sétima potência mundial em pouco tempo assim, não dá. Aí compara com o Império Britânico e soviético, não dá, porque a União Soviética era um grupo de vários países, não era um país, né? Nós estamos falando de um país com 50 Estados Unidos, com cada estado com uma potência muito grande econômica, de produção e etc. Tá? Então vamos lá. Aí outro ponto que ele colocou, além desses 120 milhões de milionários que não existe, o número é mais ou menos 24 milhões, ele colocou também o seguinte, que... Ah, tá, agora eu lembrei melhor. Aí eu fui ler alguns comentários das pessoas, e isso que me deixou triste, porque eu fiquei pensando assim, caramba, um monte de gente comentando assim, os Estados Unidos que se exploda, o americano é uma desgraça, que se ferre, eu quero ver o americano se arrebentar. Eu falei, caraca, eu nunca vi. Eu não sei se é só o brasileiro que faz isso, ou se tem outros povos que fazem isso, talvez povos que tem assim o terrorismo ou a violência como cultura, né? Quer dizer, o Brasil é um dos países mais violentos do planeta, né? Tem um governo que apoia grupos terroristas, né? E aí você fica assim, estranho, né? Porque o que o americano tem a ver com isso, né? A gente tem que separar muitas coisas, né? A gente pode discordar de um governo, a gente pode discordar de um estado, mas a nação não é formada por um governo. Nação é a terra, é o povo. E o americano, eu nunca ouvi um americano falar isso de um brasileiro, ou de falar isso de qualquer outro. Nunca vi, nunca vi. Americano, inclusive, não se mete em relação a assuntos internacionais assim.
Eles não se veem, eles são contra a guerra. O governo promove guerra, o governo americano promove. Não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim, mas o americano ele é contra isso. Tanto é que para o governo americano entrar numa guerra, ele tem que convencer o cidadão americano que aquilo tem lógica, tem coerência. Entendeu? Porque o americano não quer guerra. Tá? E eu nunca vi um americano desejar mal para um outro povo, sabe? Eu nunca vi um americano falar, eu quero que os brasileiros se arrebentem, eu quero que os brasileiros se ferrem na vida, são as desgraças do planeta. Nunca vi isso. E isso que eu vi nos comentários, eu fiquei assim, cara, a gente tem que aprender a separar as coisas. É igualzinho o Irã, por exemplo. Olha o que o governo do Irã é hoje com o próprio povo. Olha o que o Irã. E o Irã em 1960, sabe, era outro país. Era outro país. Entendeu? Vê se uma iraniana hoje quer viver no Irã. Não quer. A maioria não quer. Quer fugir de lá. Em 1960, o Irã tinha uma vida assim, muito melhor que o. Eu estou falando em termos de liberdade, tá? Não estou nem falando em termos econômicos. Muito melhor que o brasileiro. Liberdade, as mulheres usavam biquíni, entendeu? Eu acho que até 1970 usavam biquíni e tal. E olha hoje como é que é. Tá? As mulheres lá são tratadas de forma como se fosse um poste, uma planta, um objeto, são desrespeitadas e foram as mesmas que apoiaram o regime até então na época. E olha o que virou, né? Um regime religioso radical, né? Mas o iraniano em si, ele é um povo super de boa, entendeu? Então eu fico assim, eu fico assustado quando eu escuto pessoas falando isso do povo. Eu acho que se você quer criticar o governo, entendeu? Tá ok, critique o governo dos Estados Unidos, mas não fique fazendo julgamento como se o povo fosse responsável por isso. O povo do Irã é responsável pelo governo iraniano? Não. O povo da Coreia do Norte é responsável pelo governo ditatorial da Coreia do Norte? Não. O povo venezuelano é responsável pelo governo da Venezuela? Não. Não misture governo com povo. Às vezes o povo apoia um grupo político porque o grupo político mente, engana o povo. E aí toma poder e aí cala todo mundo. Então, eu digo isso assim para vocês, né, para os brasileiros em geral, não façam isso, não ficam desejando mal para os outros que nunca fizeram nada com vocês. O que o americano fez contra o brasileiro? Nada. Sempre teve uma relação harmoniosa. Sempre brasileiro vem muito para o Rio, vem para várias cidades. Muitos brasileiros, muitos americanos moram no Brasil e sempre uma relação de respeito. Quando eu vejo assim nesses comentários, eu quero que esses americanos se lasquem, queimem no fogo, que não sei o quê. Sabe, o que o povo tem a ver com uma ingerência de um governo? Entendeu? Por isso que o brasileiro é tão dividido até internamente também. Aqui o pessoal de esquerda odeia o pessoal de direita, o pessoal de direita odeia o pessoal de esquerda, como se isso fosse importante. Na China tem várias dialetos, né? Vamos falar língua, né? É como se fosse vários países no mesmo território chinês. Todo mundo vivendo em harmonia. Na Rússia também, são várias culturas diferentes, todo mundo vivendo em harmonia. Agora, isso faz as ingerências de um governo faz com que o povo seja ruim? Não, eu tenho muito amigo russo. Fiz muitos amigos russos em Nova York e eu brincava com eles lá. Eu falei, cara, eu achava que russo comia criancinha, porque eu cresci ouvindo que o russo era terrível, sendo que era uma coisa do Estado, do governo, não era coisa do povo. O povo russo, cara, é super gente boa, um pessoal super, sabe, coração bom, pessoal bom. Então, assim, eu fiquei triste porque eu falei assim, cara, como é que o brasileiro faz esse julgamento
sem noção do americano, nem conhece, sabe? Nem conhece. Porque nem 5% dos brasileiros saem do país, né? Ou seja, são 95%, são 95%, 90% que nunca saiu do Brasil, se foi muito, foi para o Paraguai. Aí por internet, informação de internet, de narrativas, de mentiras, já julga todo um povo, toda uma nação por causa de comportamentos que aparentemente não são adequados numa política diplomática entre nações, e o governo tem uma postura dessa e as pessoas já julgam o americano. Devagar, gente, não vamos julgar quem a gente não conhece, não, tá bom? Eu espero que vocês façam uma reflexão sobre isso, porque eu fiquei assustado com os comentários. Eu nunca achei, sabe, eu sempre vi no brasileiro um pessoal de coração bom, muito espiritualizado, e ver aquele monte de mensagem de ódio contra o povo americano, né? Você ter o ódio contra um governo específico, eu até entendo, né? Dependendo da política que esse governo estiver tendo a nível internacional. Mas ter ódio de um povo por ação de um governo é meio complicado. Ainda mais quando você responsabiliza o outro. Eu nunca vi um americano responsabilizar o Brasil pelos problemas que os americanos estão enfrentando. Nunca vi. Eu nunca vi um iraniano responsabilizar o brasileiro pelos problemas que eles estão enfrentando. Os chineses e assim muitos outros. Parece que é só o brasileiro que tem isso, que culpa um país de fora pelos problemas que ele tem internamente. Quer dizer, a culpa não é de um governo corrupto aqui. A culpa é dos Estados Unidos, a culpa é da França, a culpa é de Portugal. Pô, sempre a mesma história, né? Ah, Portugal roubou todo o nosso ouro. Mas isso foi há quanto tempo atrás? E nem foi roubo, né? Era um imposto que se cobrava que era metade do imposto que o governo cobra hoje. Então, ó, vamos nos educar um pouco mais, estudar mais, entendeu? Para poder não fazer esse julgamento sem noção, beleza? Até porque, se um dia vocês forem para os Estados Unidos e não tentarem impor a sua cultura barulhenta de pagode, de funk lá, o americano sempre vai receber vocês muito bem, com muito respeito e com assim, com uma, digamos assim, vão te receber com muita tranquilidade, muita satisfação, que o americano é muito multicultural, entendeu? Tá bom? Valeu, até a próxima.